informações que eu acho que é sacanagem com vocês. Assim como a gente tem também, por exemplo, formação de glândulas salivares nas sexta e sétima semanas, que desenvolve através de brotos, né? Tem uma parte de tecido mesenquimal, tecido conjuntivo, que tem origem de células da crista neural, né? Tem uma parte que é parênquima, que é epitélio, do epitélio oral. Né? Bom, então, gente, querem perguntar alguma coisa até aqui? Eu fiz tudo num fôlego só, né? Querem perguntar algo até aqui? Para completar a formação da face, tá, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Sim. Uma leitura auxiliar desses capítulos. O Moore aqui está bem como está no Moore. O Moore tá bem detalhado, assim, tá mais ou menos, tá? Ele usa, é mais ou menos na sequência do que eu estou falando, tá? Só que vai ter bem mais, vai ter mais coisa, eles vão descrevendo, assim, né? Usam, né? Então, por isso que é importante a aula, para tu ter uma noção. Se tu for direto para isso, tu vai levar bastante tempo para entender. Então, pelo menos, tu tem que saber assim, olha, o que é um arco faríngeo, o que é um sulco, o que é uma bolsa, né? Os componentes para tu ir nessa literatura. Bom, agora, então, para arrematar, vários aspectos da formação da face, né? Onde a face envolve muito os arcos faríngeos, mas especialmente o primeiro arco faríngeo, certo? Essa região aqui. Então, a gente divide em 5 primórdios que vão formar a face, né? Toda essa formação da face tem influência indutiva do prosencéfalo, né? Que é uma das vesículas encefálicas primitivas e que vai dar origem, né, aos hemisférios cerebrais. Então, quais seriam esses, né? Quais seriam esses componentes, né? Esses primórdios, né? Bom, uma proeminência fronto-nasal que envolve essa região aqui, ó. Envolve essa região aqui. Circunda a porção ventrolateral do prosencéfalo, onde se desenvolvem as proeminências nasais, né? E vão se desenvolver as vesículas ópticas também, nessa região aqui, certo? Nessa região que é a proeminência frontonasal. E aí nós já conhecemos ali dos arcos faríngeos, as proeminências maxilares, que vão ficar aqui pelo lateral do estomodeu, e as proeminências mandibulares, que vão se juntar aqui. Tu vê que todo mundo tem uma separaçãozinha aqui, isso aqui é onde se encontram as proeminências mandibulares, né? Assim como aqui no meio, né, se encontram as proeminências maxilares, né? A região, o nariz vai ser formado nessa região aqui, né? Vai ser formado em cima da proeminência frontonasal, certo? Começa com umas, né? De cada lado, começa com uma proeminênciazinha lateral e uma proeminênciazinha medial e no meio uma fosseta, né? De cada lado, tá? Que a gente vai mostrar depois ali na imagem, né? Detalhe aquilo que eu falava, ó.
aqui, ó, o segmento entre, né, os maxilares aqui vai dar origem a esse filtro do lábio superior, né, uma parte das gengivas e o palato primário, né, o palato primário que vai na direção interna para formar o palato. Então, olhando melhor aqui, ó, olha como é que acontece aqui. A parte, né, a parte verdinha aqui é da proeminência frontonasal, tá? Aí a gente tem a proeminência, né, duas proeminências maxilares e duas proeminências mandibulares. Aqui tem os componentes. Olha a evolução aqui, olha só. Ocorre a formação do plactoide nasal e na volta dele, tá? Na volta dele vão formar aqui os... vão formar as proeminências nasais laterais e mediais, né? Vão formar, ó, vai formar uma lateral e uma medial. E aqui no meio vai formar uma fosseta, né? Então vai dar origem à cavidade nasal. Essa aí é a sequência, isso vai se desenvolvendo dessa forma, tá? Apenas para detalhar, que tem as relações com os arcos faríngeos, né? O que a gente observa, ó, num primeiro momento, estão bem afastados os olhinhos, né? Estão lateralizados, e depois a gente vai vendo que eles vão se juntando e vão ficar, né, mais na sua posição frontal original. Da mesma forma, as orelhas, ó, ela está lá embaixo. Ela está lá embaixo. E depois ela vai se localizar na sua posição também original. O que acontece? Quando a gente tem alguma síndrome, há uma alteração nesse desenvolvimento. E aí nós vamos ter crianças com hipertelorismo, que é afastamento dos olhos, e implantação baixa das orelhas, né? São sinais fenotípicos de alguma síndrome, alguma cromossomopatia. Então, o desenvolvimento facial, ele necessita proeminência frontonasal, né? As proeminências nasais laterais, mediais, maxilares, mandibulares. O sulco nasolacrimal ocorre ali entre as proeminências maxilares e nasal lateral, é um cordão maciço e após se canaliza, vai formar o ducto lacrimal. Aqui a gente tem a formação, então, da cavidade nasal, que se origina a partir daquela fosseta nasal, certo? Vai se originar ali, vai formar, né, a cavidade nasal, né? A gente tem aqui no teto, né, no teto da cavidade nasal, fibras do nervo olfatório que se desenvolvem, certo? E que ficam localizados aqui em toda essa região. Aqui a gente tem o bulbo olfatório. Bom, isso vocês sabem melhor que eu da anatomia. Isso aqui é da anatomia, tá, gente? Então, vocês têm que saber a anatomia disso aí. O que eu gosto de dar uma ênfase é o seguinte, a formação
do palato, tá? É a última partezinha que a gente vai tratar aqui, tá? O palato, ele se origina da formação de duas estruturas, né? Uma mais anterior e uma mais lateral, né? Uma mais anterior e uma mais lateral. É o palato primário, que é mais mediano a partir daqui, e o palato secundário, que é lateral. Mas eu vou explicar por que a gente fala isso. Então, o que a gente vai ter, ó? Aqui a gente tem o palato anterior, processo palatino anterior ou primário, e aqui a gente tem o processo palatino lateral ou secundário. Mas eles vão se desenvolvendo, tá? Em última análise, vão fechando todo o palato, entendeu? É tudo aberto no primeiro momento, depois isso vai se fechando, ok? E aí você, né, tem tudo fechado aqui. Então, o que acontece? Se tu tem um defeito mais no processo palatino mediano, vai ter uma fenda palatina mais anterior. Se tu tem no processo secundário, o lateral, vai ter uma fenda palatina mais posterior. Certo? E aí tu tem diferentes combinações de fendas palatinas, né? Então, você pode ter duas situações, tá? Esse é um ponto importante, então, aqui, tá? Você pode ter duas situações. Você pode ter uma fenda labial, é uma coisa. A fenda labial vai originar do quê? De uma alteração daquela proeminência maxilar, certo? Que não se fechou. Mas tu pode ter o palato lá íntegro. Tu pode ter só a fenda labial sem ter a fenda palatina, tá? Ou tu pode ter a fenda palatina com alteração nesses processos que eu falei, né? Processo anterior e processo lateral, né? E aí você pode não ter associado a fenda labial, só ter lá atrás. Então, tu tem todas essas combinações. Pode ser só fenda labial, pode ser só fenda palatina, pode ser as duas associadas, fenda labial e palatina. E aí, conforme a proeminência, né, conforme o processo, digo, que está implicado, se ele é o anterior, né, medial, ou se é o lateral, você vai ter a localização mais anterior ou mais posterior, conforme está nas imagens aqui, certo? Pode ser unilateral, pode ser bilateral, como ocorre nessa última imagem aqui, né? Pode ser mais aqui fenda labial, com o processo palatino anterior, e assim por diante. Tem noção de que a gente tem fenda palatina e lateral. Muitas vezes tem essa associação, algum momento nesse processo geral de formação. Mas, como eu disse, tu pode ter só a fenda labial sem a palatina, tu pode ter a palatina e não a labial, e assim por diante. Aqui, por exemplo, ó, essa criança aqui aparentemente tem as duas coisas, ó, tem a fenda labial e também a fenda palatina, né? Aqui também, ó, aqui, né, tem toda a abertura do palato. É cirúrgico isso? É cirúrgico isso. Tem correções que se faz muitas vezes em mais de um momento, né? Precisa fazer mais de uma cirurgia. Qual é o principal problema que pode dar? Um problema na fonação, né? A pessoa que tem aquela, né? E vocês, popularmente, tem a voz saifanha, né? Mais anasalada. Tu pode, muitas vezes, ter a correção do lábio, aparentemente, mas se não está uma correção adequada lá.
da fenda palatina pode ter externamente ser normal, mas ter aquela alteração da fonação. E às vezes isso é bem difícil de corrigir mesmo, né? Eu acompanhei uma criancinha que a gente identificou no primeiro dia de nascimento, era algo posterior, ele foi para Porto Alegre com um colega que é o maior especialista disso, e, no entanto, a criança ficou com dificuldade de fonação, sempre, mesmo com toda a correção, sempre teve grandes dificuldades. Foi tudo feito melhor, na realidade de hoje, né? Pessoal, acho que para hoje é isso. Gostariam de perguntar alguma coisa? Tudo certo? Então tá. Boa tarde para vocês aí. Tudo de bom, pessoal? Até semana que vem. Bom fim de... Nada, tudo de bom. Alguém tem alguma? Não tem nenhuma pergunta? Tem alguma pergunta? Não. Encerrei a aula, pergunta se tem pergunta. Eu acho, dá uma lidinha e podem perguntar depois, né? Se tiver alguma coisa. Disponibiliza, eu acho que até já está, cara. Eu acho que já está.